O nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, bem-vindos ao Café Católico. Nesses dias, nos podcasts, nós estamos conversando sobre os dons do Espírito Santo. Vimos, de maneira mais geral, que os dons do Espírito Santo são uma forma que o Senhor tem de se dar a nós. No Filho, pela ação do Espírito Santo, o Pai vai se dando a nós constantemente. Ora, nós passamos a ser templos do Espírito Santo no batismo. Vimos a passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, que diz isso: nós somos templos do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós no batismo e é confirmado na crisma, os dons infusos são automaticamente dados a nós. É como se de fora o Espírito Santo enxertasse em nós esses dons. São dados na hora que nós somos batizados e somos crismados. Mas dizer que na hora que somos batizados e crismados, esses dons são dados, não é a mesma coisa dizer que nós já estamos prontos e que não precisamos de nenhum esforço para que esses dons gerem em nós os efeitos esperados por nosso Senhor. Nós precisamos ir ao longo da vida nos abrindo, sendo dóceis ao Espírito Santo, para que o Espírito que em nós habita vá se manifestando. Ora, naqueles 7 dons infusos que vimos esses dias, nós temos estrutura, nós temos a base do alicerce para a nossa santificação pessoal, para a edificação do prédio, da casa, do edifício, do templo que nós somos. Os dons efusos que veremos hoje são como que não mais algo que é enxertado de fora, como no batismo e na crisma, mas são como que o Espírito Santo já em nós, como que agora numa efusão, como que agora brotando de nós, o Espírito Santo manifeste-se de outras formas. Nós chamamos de dons efusos. Esses dons efusos, eles têm uma característica. Ao passo que os infusos são dons de santificação pessoal, e óbvio, quando nos santificamos pessoalmente, essa santificação atinge nossos irmãos, atinge a igreja e atinge a sociedade. Nos dons efusos, nós temos os dons de serviço, propriamente de serviço. Mas mesmo nesses dons de serviço, veremos uma passagem agora que São Paulo deixa isso muito claro. Mesmo nesses dons de serviço, são dons pófios a serviço do outro, mesmo no exercício desses carismas, desses dons, nós também passamos por um processo, porque é o mesmo Espírito que age em nós, de santificação. Nós precisamos, irmãos, entender que quando nós vamos de maneira didática explicando os mistérios de Nosso Senhor, nós fazemos um esforço para falar daquilo que nos foi revelado. Falando sobre o Espírito Santo, nós estamos falando sobre o mesmo Espírito. Colocar categorias, colocar notas de rodapé, é necessário para que a gente consiga compreender e melhor aproveitar, e melhor viver, e melhor deixar que o Espírito Santo haja em nós, sermos mais dóceis a Ele e entendermos
como o Espírito Santo age em nós e o que Deus espera dessas ações do Espírito Santo. Mas é o mesmo Espírito. Essas explicações e divisões são necessárias porque fazem parte da doutrina. São necessárias porque são importantes para que a gente possa ir mais e mais caminhando no conhecimento de nosso Senhor. Os dons efusos, portanto, são dons que de maneira característica são dons de serviço, mas que, uma vez vividos, também nos trazem a graça de nos santificar. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 e seguintes, nós temos assim: a propósito dos dons espirituais, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que, quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, um único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Por duas vezes, São Paulo fala nesses 11 versículos que os dons do Espírito, que os dons espirituais, que os carismas aos quais ele vai se referir, são dons para a utilidade da comunidade. São dons para a edificação do outro. São dons de serviço. Isso é muito claro. Uma coisa muito importante com relação a esses dons é que no último versículo, no versículo 11, São Paulo diz assim: mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, e aqui precisa estar em negrito, conforme lhe apraz. O dom é dado, o dom é graça de Deus, nós não merecemos. O Espírito dá o dom conforme lhe apraz. Então, se é o Espírito que dá conforme lhe apraz, não há por que ter vaidade em ter um ou outro dom, já que ele é dado fundamentalmente para o serviço, e ele é dado, não é algo que é meu. Sim, é verdade, como tudo em Deus, eu preciso buscar, eu preciso estar aberto. Eu preciso, como lá em Caná da Galileia,
encher as talhas de água para que Jesus as transforme em vinho. Eu preciso fazer aquilo que me cabe, mas eu não posso esquecer que é dom. E isso é importante para que o pecado da soberba, né, o pecado da vaidade, o pecado do orgulho não nos atinja. É dom. E é dado conforme lhe apraz. Bom, em relação especificamente a isso, já cabe uma outra observação muito boa, que é a seguinte: se é dom e é dado pelo Espírito conforme lhe apraz, não cabe ter inveja aqui. Não cabe reclamar que fulaninho tem um dom específico que eu não tenho. É dado pelo Espírito conforme lhe apraz. São Paulo começa essa passagem, que é uma passagem muito conhecida, dizendo que a respeito dos dons espirituais, a respeito dos dons do Espírito, não quer que nós estejamos na ignorância. São Paulo faz essa afirmação a uma comunidade que vivia situações bem delicadas. E São Paulo declara que não quer que eles vivam na ignorância com relação aos dons do Espírito, porque os dons do Espírito ajudam a edificar a igreja que está em dificuldade. Os dons do Espírito ajudam a edificar nossa casa, que pode estar em dificuldade. Os dons do Espírito são importantes para a comunidade. A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Depois São Paulo diz, nos versículos seguintes, mais uma vez que é o Espírito que faz tudo em nós. O Espírito é o jeito de Deus agir, é o modus operandi de Deus. Isso é tão grave que São Paulo vai dizer: ninguém movido pelo Espírito fará o mal, ou seja, ninguém movido verdadeiramente pelo Espírito dirá, afastado, anátema, seja Jesus. Mas também ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for movido pelo mesmo Espírito. Ou seja, para qualquer dos dons, irmãos, nós precisamos ter humildade. Para qualquer dos dons não cabe jamais sentimento de vaidade, sentimento de vanglória, sentimento de orgulho. Porque é dado, porque é graça e porque Deus dá conforme lhe apraz. Esses dons são dons de maneira mais extraordinária e são dons que às vezes, como tem manifestações externas, como por exemplo o dom de cura, como o dom de falar em línguas, como o dom de profecias, esses dons que são em geral mais extraordinários, e repito, manifestados de maneira mais externa, geralmente eles chamam a atenção, geralmente eles causam, né, alguma curiosidade, né? E vale a pena só citar esses aqui que São Paulo cita, que não são todos os dons carismáticos, são alguns. São Paulo fala aqui naqueles mais comuns. São Paulo fala no dom da sabedoria, na palavra de ciência, no dom da fé, no dom de curas, no dom de milagres, no dom de orar em línguas, de falar em línguas, no dom de as interpretar. Nos próximos podcasts nós veremos de maneira mais detalhada cada um desses dons. Por ora, que a gente tenha isso no coração. São dons verdadeiros do Espírito Santo que o Senhor dá a quem lhe apraz e eles são usados, devem ser, para o bem da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.